O Internacional retomou as atividades no CT Parque Gigante para a grande decisão da próxima quinta-feira contra a equipe do Nacional do Uruguai pela Libertadores da América. Partida que pode encaminhar uma classificação ou encaminhar uma eliminação do Inter na principal competição do continente. E no primeiro treinamento, notícias positivas para o técnico Roger Machado. 2 atacantes que estavam no departamento médico estão se recuperando, apareceram no gramado e podem ser as grandes novidades apresentadas na escalação para a decisão da próxima quinta. A gente fala também sobre a busca colorada por centroavantes no mercado. O jogo decisivo desta quarta-feira pela Copa Libertadores da América e que o Inter vai ficar de olho. O resultado no Brasileirão Sub-20 que mantém o Inter com uma campanha bem ruim na lanterna do Brasileirão da categoria. E a imprensa argentina noticia que um atacante argentino estaria na mira colorada. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 13 de maio de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla neste vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta terça-feira. A gente começa falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante, que foi com os portões fechados. O Inter divulgou muito pouca coisa dessa atividade, poucas fotos, poucas imagens, porque o clima ele é de total concentração e foco para o jogo de quinta-feira contra o Nacional do Uruguai. Foi o primeiro treino do Internacional após a goleada sofrida para a equipe do Botafogo. O Inter terá 2 atividades, porque na quarta treina de manhã e logo depois do almoço já viaja para Montevidéu para enfrentar o Nacional nesta quinta-feira. E no treinamento desta terça, vazou uma informação fundamental. O repórter Rafael Di Vério, do jornal Zero Hora, apurou que Carboneiro e Borré estiveram no gramado do CT Parque Gigante, trabalhando com bola com os demais jogadores. Os 2 atacantes colombianos que tiveram lesões musculares que o tiraram das últimas partidas do Internacional, Carboneiro e Borré. Se tiverem condições, os 2 vão para o jogo. Os 2 vão estar à disposição de Roger Machado, pela importância da partida e pela falta de opções que o Inter tem para o setor. No ataque, por exemplo, o Inter está indo com o Luca como titular. O Borré dá um outro peso. O Carboneiro é um cara que foi titular na reta final do Campeonato Gaúcho e que era uma peça muito importante usada pelo técnico Roger Machado. E são opções que Roger ganha. Ainda não é possível cravar o time titular do Internacional, mas se Borré e Carboneiro viajarem, serão grandes reforços para o treinador colorado para este jogo que é tão decisivo na Copa Libertadores da América, tá? Na tarde dessa terça-feira, eu gravei um conteúdo aqui no canal falando sobre a busca colorada por centroavantes, algo que é admitido no bastidor colorado. O Inter irá buscar centroavantes nessa janela de transferências. E eu listei 5 jogadores que estarão livres no mercado a partir da metade da temporada ou que até já estão livres. Centroavantes de renome internacional, que obviamente não estão em suas melhores fases, mas que seriam viáveis do ponto de vista contratual para chegarem ao Inter. Eu falo sobre esses 5 nomes no vídeo que eu gravei na tarde dessa terça-feira. Tem alguns brasileiros, tem jogadores que o Inter já olhou, tem jogadores que o Inter olha. É só conferir aqui no canal o vídeo que eu gravei na tarde dessa terça-feira para conferir essa lista, tá? Dito isso, aqui a quarta-feira, e o Inter vai estar já em Montevidéu quando isso acontece, é de um jogo muito importante para as pretensões coloradas. E eu falo da partida entre Nacional de Medellín e Bahia. Jogo importante pela Libertadores da América, que acontece em Medellín, na Colômbia, e que impacta diretamente na campanha do Internacional na Libertadores. Não está claro o que é melhor para o Inter, se o Bahia ganhar ou o Nacional de Medellín ganhar. Talvez o empate não é muito claro, porque depende da perspectiva em relação a principalmente o jogo contra o Bahia na última rodada da Libertadores da América. Mas é um jogo que impacta muito. E o Inter, obviamente, vai estar de olho. O jogo é às 7 horas da noite, horário de Brasília, lá em Medellín, Atlético Nacional e Bahia, pela Libertadores da América.
Vamos falar sobre outras pautas agora, tá? O Inter empatou em 1-1 nesta terça-feira na Arena MRV com o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. E este resultado só mantém o Internacional na lanterna da competição, tá? A campanha do Inter no Brasileirão Sub-20, ela é muito ruim. Que tem o Palmeiras na liderança, tem o Inter na lanterna. Em 10 jogos, o Inter teve 7 pontos, apenas 2 vitórias. É muito ruim a campanha do Internacional. E nesta terça-feira, o Inter enfrentou o Atlético Mineiro, saiu na frente com o gol do Diego Kosser, camisa 9, centroavante, recebeu um passe do Iago Noal e de perna esquerda bateu pro gol. E depois, com um jogador a mais, levou um empate no segundo tempo e ainda teve 2 jogadores expulsos. Né? Nada boa a condição do Inter, né? Neste Campeonato Brasileiro Sub-20. Teve um empate fora de casa, é verdade, mas foi mais um jogo em que o Inter não venceu pela competição nacional de base, tá? Por último, eu repercuto uma informação que vem da TIC Sports, Torneio e Competência Sports, emissora tradicionalíssima de TV da Argentina, que apurou que Joaquim Correa, atacante da Inter de Milão, está na mira do Internacional. O tweet diz, a publicação diz que o Joaquim Correa não vai ter o seu contrato renovado com a Inter de Milão, ele não está sendo utilizado por lá, e que 2 clubes buscaram contato com o Joaquim Correa. O Inter e o Fenerbahçe, da Turquia. São os 2 times que buscaram informações sobre este jogador. Mas eu tenho que dizer para vocês, e eu até falei sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde dessa terça-feira, que o Joaquim Correa não é exatamente um camisa 9. Ele é um jogador mais de lado de campo. Então, o movimento que o Inter quer fazer é para trazer um camisa 9, um cara de referência, que não é o Joaquim Correa. Mas vamos ver se o Inter vai fazer algum tipo de movimento para esse jogador. É um atleta que deve ficar livre no mercado depois de encerrar o seu contrato com a Inter de Milão. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? KTO.bet.br, a nossa casa de apostas, tá? Odds para esta quarta-feira de Libertadores da América. Nacional de Medellín e Bahia. Jogo importante. Odd do Nacional de Medellín 1,89. Empate 3,5. Bahia tá pagando 4,2. Tem Vélez e Bulu-Bulu, Penharol e Olímpia, Botafogo e Estudiantes, Racing e Colo-Colo, São Paulo e Libertad, Universitário e Barcelona de Guayaquil, todos os jogos pela Libertadores da América. Jogue com responsabilidade. A KTO é um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Fica ligado na Liga do Milhão KTO, a competição de apostas que dá prêmios diários e que no final do ano pode te dar até R$1 milhão em apostas grátis. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!